Olá, como vocês estão? Naná falando aqui no Vozes do Bem. Que bom mais uma vez poder ver vocês, falar com vocês, né, amor? É isso aí. Muito feliz com o nosso convidado de hoje, mas antes de falar do convidado de hoje, nós temos que fazer nossos sinceros agradecimentos, né, meu bem? Agradecer a R1 pelo espaço, como sempre. Cada vez que a gente põe o pé aqui, eu fico maravilhada com esse espaço, com a tecnologia, com os técnicos que têm nos atendido, que são os queridos. Tudo muito detalhado. Muito obrigada, R1, por mais uma vez. E agradecer ao Bruno por tudo que ele tem feito com os cortes, com a marca do Vozes do Bem, do Cambalhota. Isso é doação, viu, gente? Isso é social. Fico muito feliz. Obrigada. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar do nosso convidado de hoje. Não filma o homem ainda não, também, que eu gosto de dar um suspense, tá bom? Esse cara, eu conheço ele tem, acho que, quase 20 anos. Bastante tempo. E é tão engraçado que tem gente que tá vindo aqui que o Gil conhece de tanto que eu falo da pessoa. Ô, Gil, eu tenho uma pessoa assim, assim, assado? Ô, Gil, eu tenho, né, amor? Sim. E aí, hoje, então, com a gente, para falar de um assunto necessário. Eu não vou falar de um assunto sensacional, de um assunto incrível, é de um assunto necessário. E que é o pioneiro de ter levantado essa bandeira, e que eu fico muito feliz, porque é no nosso setor, e quando eu digo no nosso setor, eu não estou falando de ONG, aí eu estou falando do mercado de eventos, hotelaria e turismo como um todo. Com vocês, Uber Clemente. Obrigado. Prazeraço estar aqui. Assim, adorei esse convite para a gente poder estar falando de tudo isso, que é muito legal que a gente se conhece, né, desde antes de eu pensar em estar falando sobre tudo isso. Sim. E agora, né, podendo vivenciar e poder estar falando em espaços como esse tão bacanas, assim como Vozes do Bem, sobre esse tema me apetece tanto na vida profissional quanto na pessoal. É isso. Antes da gente começar, eu queria que você me falasse rapidinho quem é o Uber. Ah, legal. Primeiro, né, que o Uber Clemente, o nome já começa Eu ia falar isso, gente. Fique em paz, a gente não está entrevistando o aplicativo, né? Não ia falar, amor? Eu fiquei com essa dúvida aí. Uber Clemente? Não, então o Uber, a origem do nome é a mesma do aplicativo, é uma origem alemã e tal, mas não tenho nenhum tipo de parentesco, não tenho nenhum nada de família. Os meus pais tinham um amigo com esse nome, acharam um nome bonito há mais de 40 anos atrás, acharam legal, colocaram e durante mais de 30 anos aí da minha vida vivi tranquilo, sendo praticamente o único Uber, Sem né? bullying, sem chacota, sem nada. Bullying, Aí sem veio chacota, sem o nada. imitador. Aí veio o aplicativo, que não dá nem para processar, porque tem 2 letras a mais no meu nome, então eu só recebo a fama, não recebo a grana, né, que é o Olha, negócio. isso é difícil para mim. Mas Porque eu gostaria de ter esse amigo aí rico. mas o bom também é que já cria uma marca forte ali, aliada à Sim, outra, então tá com tudo bem. certeza. Mas o Uber é um homem negro de 43 anos de idade, paulistano, filho de hoteleiro, neto de Maria, filho de Maria, que viveu a maior parte do tempo aqui em São Paulo, capital. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis trabalhar nessa área da hotelaria, do turismo, né? Me apaixonei, trabalhei como office boy num primeiro momento, em que muito da audiência nem vai saber o que é o office boy, Com né? certeza não. Eu Muito fui office antigo. girl. Aí, Eu ó, fui. comprou. Sabe onde? com- Na 25 de março, filho. Fala Aí, comigo. comprou ali o hot dog ali com passe de ônibus. Imagina, é óbvio. É óbvio. Então, assim, começo a carreira, né, como office boy numa agência de turismo, depois vou para a hotelaria, atuo bastante tempo em cargos de recepção, reservas. Comecei como mensageiro também, levando muita mala, enfim. E depois eu vou para a área de vendas, onde eu atuei durante 12 anos, né? Foi como a gente se Foi como a gente se conheceu, conheceu. e em grandes redes hoteleiras, enfim. Na pandemia, acabei ficando ali desempregado, como uma boa parte das Sim. pessoas do setor, mas eu acho que esse momento foi crucial, né? A gente não tem que falar que as tragédias muitas vezes vão ser os definidores das nossas vidas, Verdade. mas ter ficado desempregado me ajudou muito a estar aqui hoje, Eita. na pandemia, porque foi o momento em que eu resolvi escrever,
num primeiro Uhum. momento, sobre hotelaria, sobre turismo, sobre o que eu achava que o setor deveria ser depois da pandemia. E foi muito no sentido de fazer alguma coisa, porque estava sem nenhum norte, olhava e falava, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu sou muito forte no LinkedIn, né? Então fui escrevendo lá. Começou a ter bastante adesão, as pessoas lerem e tal. E aí, quando acontece George Floyd, eu pensei, agora o turismo, alguém do turismo vai falar sobre isso, né? Vai dizer dessa forma, dessa pauta, dessa inclusão racial no turismo, e não teve. Aí eu resolvi criar a minha iniciativa, né, para falar sobre isso, para ter pessoas negras ali com protagonismo, falando Uhum. não só sobre racismo, mas também o como elas eram boas como profissionais do turismo, como profissionais da hotelaria, da aviação, enfim. E me levou a participar de reportagens, a participar de coletivos, a participar de ações, a palestrar, enfim. E há 1 ano e meio eu resolvi abrir a minha startup, a Afroturismo Hub, que 1 ano e meio, não, 1 ano e 10 meses, que fez com que eu unisse duas coisas importantes, que aí Uhum. eu me formei também em diversidade e inclusão, fui fazendo cursos complementares, fui estudando muito, fui me preparando muito, e unia todo o conhecimento que eu tinha de mercado, mais a pauta que precisava cada vez mais Ser dita. ser dita e ser trabalhada como um método mesmo da gente ter ações efetivas de inclusão, Sim. né? Não ficar também só no campo do falar o que está errado e não fazer nada para consertar isso que precisa ser consertado dentro do nosso setor, dentro da nossa sociedade como um todo. E deixa eu te perguntar, Uber, como que Claro. está sendo, igual você falou aí da inclusão, no setor turístico, como que está sendo implantado? Como que você vê, essa mudança, se teve alguma mudança? E sim, mas ainda pequena diante do que a gente está falando quando a gente fala de população negra no Brasil, né? Se a gente está falando de 56% da população declarada, né, que se declara negra, pardo, mais o preto, enfim, a gente ainda tem é, movimentos e ações muito tímidas, né? E aí que a gente tem que falar em dois campos que a gente está falando sobre esse afroturismo que eu falo, essa inclusão que eu falo é do turista negro, aquele que vai viajar, vai para um restaurante, vai para um evento, participa de um evento corporativo, de um festival, que ele, enfim, participa de todos os campos do turismo e do profissional negro que atua no turismo, Sim. em todos esses lugares. Então, ainda é muito tímido porque nós não nos vemos na maioria dos eventos, não nos vemos quando a gente vai viajar para alguns destinos, quando a gente vai viajar para alguns lugares, alguns não, para a maioria dos lugares, ainda não somos a maioria nos voos, ainda não somos as maiorias frequentando hotéis de médio, grande porte, não somos a maioria em restaurantes que já têm uma estrutura um pouco melhor. Então, nós estamos trabalhando para que essa inclusão aconteça, mas ainda é muito tímido porque a gente ainda luta contra um turismo Eu ia tradicional. perguntar agora, quais Uhum. são esses desafios, Tá. né? Porque é impressionante. Eu tô numa mesa com 2 homens pretos. E isso me deixa muito feliz Uhum. em vários aspectos, em vários, né? O Gil porque é meu marido, então eu sei exatamente quem eu tenho em casa, Perfeito. de caráter, de personalidade, no geral, no 360. E você, que é muito meu amigo desde o início. Sim. E isso me deixa mais feliz ainda, de saber o lugar que você realmente já deveria. Não acho que ainda é o lugar que você deve ocupar, eu acho que esse lugar ainda está muito para ser alcançado. Uhum. Mas de saber que você, não sei se é coragem a palavra, mas que bom que veio a pandemia para você pegar isso, essa pauta tão importante no setor Uhum. toda hora eu quero falar eventos, Não, mas normal, no eventos é turismo turismo. como um Aham. todo, e falar, não, peraí, essa bandeira aqui eu vou erguer. E não é só erguer, é o que você falou, não vou só erguer a bandeira, Uhum. eu vou fazer o negócio acontecer. Exato. Então, eu acredito nos inúmeros desafios que não tá aí Uhum. nesse meio que você deve enfrentar,
por exemplo, a gente ir num hotel como esse, Sim, no nível desse, né? sim, Que é onde a gente tá, é um lugar muito elitizado, sim. extremamente elitizado. Então, quando a gente sobe no elevador, é porque isso tá muito em mim já, Uhum. né? Mas quando eu subo no elevador com o Gil, eu percebo se tem alguém no elevador a mais que tá olhando para ele torto, se não tá. E Exatamente. taraná, eu percebo. Mas fora isso tudo, eu quero que você conta aí um pouquinho dos desafios que você tem. Cara, acho que o primeiro desafio todo é a gente conscientizar. Uhum. Por quê? A gente ainda trabalha com o racismo no Brasil como um todo com negação. Então, assim, a gente ainda tem, na maioria das pesquisas que saem, o quê? A maioria das pessoas no Brasil, mais de 80%, admite que existe racismo. Que já Uhum. viu, que sabe que tem, que tal, enfim. Mas mais de 70% vira e fala assim, não, mas eu não sou racista. Eu nunca cometi racismo. Isso. Então a conta não fecha. Sim. E aí quando a gente vem para o turismo, num primeiro momento, quando a gente começa a falar sobre isso, aí o setor começa a questionar, entrar em choque, porque, não, mas não, imagina, no Não turismo, tem. nós tratamos todo mundo igual. Claro. Nós, aqui todo mundo é bem-vindo. Aí foi engraçado que nos primeiros momentos, assim, há uns anos atrás, né, que eu tô há 4 anos, efetivamente, né, dentro dessa pauta, quando no primeiro momento, não, mas nós até temos funcionários negros. Isso que eu ia falar agora! Ai, essa frase é deliciosa. Temos funcionários, Claro. temos diversos funcionários negros e tal. Uhum. Então, essa conscientização é que é o primeiro momento mais difícil dentro da questão, por quê? Aí você vira e fala, não, beleza, mas onde é que está a maioria dos seus funcionários negros, dos seus colaboradores negros? Estão sempre ali em cargos ou invisíveis, que Uhum. Ninguém consegue perceber, né? não está no atendimento, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa negra no atendimento, ou vai ser mínima, vai ser 1, 2 ou 3 pessoas E aí, ali. atendimento, para quem não entende, que não está assistindo, que não é do meio, só para vocês entenderem, tá? O atendimento é a pessoa que dá a cara pro cliente, tá? É a cara da Uhum. empresa. Então, é a vitrine. É a Por vitrine. exemplo, o Uber, por muitos anos, foi o cara que me visitou lá onde eu trabalho. Né? Então, ele que ia lá falar de toda uma rede hoteleira forte pra caramba. Sim. Então, quem eu via na rede hoteleira não era a Exatamente. rede, era o Uber. É Exatamente. esse cara. Só fazendo um adendo aqui que não era o programado, mas eu vou fazer, porque eu não gosto de programação, e eu não tô nem aí. É muito louco, porque lá no trabalho do Gil, tem quantos pretos tem? Quem é um? Adivinha? Fala pra mim. Aí eles fizeram job rotation, né? Se eu estiver falando errado, você me Não, corrige, é job tá? rotation mesmo. Teve o job rotation, que legal, não sei o que. Eu falei, poxa, eu fui o primeiro a ser chamado. Eu falei, nossa, que legal. E tal, pra ir pra sede. Ele foi. E aí eles falaram pro Gil, sua cara que vai estar no institucional, colocando lá pra todo mundo ver e tudo mais. Falei, caramba, Que legal, né? muito legal. Quantos anos o Gil trabalha lá? Quantos? 14. 14 anos. Meu Deus. 14. É isso. E eu fui e no outro dia, quando eu fui trabalhar, e aí quando ele chegou lá, o que as pessoas falavam? Não falam você. Que eu gosto de falar, porque eu tenho tanto orgulho, mas pode falar, amor. Pô, cara, pra nós é uma honra, né, de te receber aqui na empresa. Você vai estar no vídeo institucional da empresa, né, representando Guarulhos, é onde eu trabalho no aeroporto. E para mim foi uma honra e uma felicidade imensa, porque, você vê, Sim. de alguma forma, eu não era visto. Sim. Nesses 14 anos. Sim. Sim, então, assim, a gente vê que é meio que difícil mesmo, igual você falou aí. Não, e eu tenho um exemplo maravilhoso também, que assim, eu trabalhei 2 anos em Porto Alegre, né? Lá morando no Rio, em Porto Alegre, mas fazendo todo o trabalho comercial no Rio Grande do Sul, ali, enfim, como um todo. E muitas vezes, o que eu falo para as pessoas negras que atuam no turismo, nem todo mundo vai precisar fazer o que eu e uma boa parte das lideranças está fazendo, porque só o fato da gente já existir e estar ocupando alguns lugares já
é uma inclusão para as pessoas verem que a gente está ali. E aí, como a Naná disse, eu durante muito tempo fui de vendas, 12 anos, né, de vendas, e um dos únicos negros, assim, que tinha praticamente dentro do setor, atuando por grandes redes, É, que me representando. atendia, não, não Então, é. e aí, assim, quando eu estava para voltar para São Paulo, uma senhora negra que trabalhava na parte da governança, uma camareira, que praticamente nunca falou comigo. Nunca, nunca. Aí ela ficou sabendo que eu estava para voltar para São Paulo, ela sentou comigo e falou: "Ah, posso te falar uma coisa, meu filho?" Pode, senhora. Claro, não sei o quê. Eu tô muito triste que você vai embora. Aí eu falei: "Não, mas por quê?" Porque eu sempre tive tanta felicidade desde que você chegou aqui e ser o primeiro negro a estar trabalhando assim, né, com esse cargo, nesse lugar, ser gestor, estar ali junto com a alta cúpula. Então eu sempre ficava observando com uma alegria de ver uma pessoa igual a mim, assim, nesse local. Ela via que você estava representando ela de alguma forma, né? Como um todo. E ela falou assim: eu trabalho aqui há mais de 10 anos nesse hotel e eu nunca tinha visto uma pessoa negra ocupar o lugar que você ocupou. Então saiba disso, que foi muito feliz. Então, é isso. Ai, é isso. E aí, Já quando a quero gente fala. chorar, já. Não, e aí, quando eu falo dessa conscientização, porque a- a- essa é a esse é o primeiro desafio: é Uhum. virar para hotéis, eventos, virar para essa galera toda e falar assim: ó, nós temos um problema. Nós temos um problema porque, por exemplo, quando eu vou para Salvador e vou para um hotel e eu vejo a maioria dos recepcionistas dos hotéis sendo pessoas brancas, tem alguma coisa ali que não está batendo. Uma cidade que tem quase 85% de pessoas negras que são da cidade. Quando eu vou para um restaurante e de repente quem está ali ocupando os cargos maiores são pessoas brancas, temos um problema. Quando a gente vai voar de avião, a gente sabe muito bem quando a gente está num voo, enfim, e a maioria do atendimento, desde o check-in no aeroporto, desde quando você está lá dentro do voo, enfim, são só pessoas brancas, ou a maioria esmagadora de pessoas brancas, a gente tem. Então, essa conscientização é o primeiro desafio. Beleza, se admitiu. Aí a segunda parte é: vamos investir? Vamos fazer trabalhos para ter essa inclusão? Para começar a trabalhar, porque a gente do afroturismo, principalmente a parte que eu represento, não quer um milagre, Sim. que do dia para a noite a gente consiga Até porque são muitos inverter. anos, né? São Não vai ser do nada, né? muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, é começar a ter investimento no sentido de vamos aumentar o número de pessoas negras dentro dessas áreas de atendimento, Sim. vamos trabalhar para ter mais lideranças negras dentro da companhia como um todo, pessoas negras tomando decisões importantes, o cliente negro ser pensado como cliente negro e não falar assim: "Ai, mas nós pensamos na experiência do cliente." Como? Porque eu não posso falar que uma mulher negra indo para um hotel é igual uma mulher branca. Não é. A questão capilar já diz tudo. Porque quando ela chega lá, que ela tá com black, ou tá de trança, ou tá com cabelo encaracolado, enfim, que ela já vai levar a touca dela de cetim, porque sabe que ali a fronha ali e tal, o travesseiro, danifica o penteado, o cabelo que ela acabou de fazer. Então, como é que eu penso nessa pessoa, nessa experiência, se eu falo que eu estou pensando? Os amenities, o shampoo e tal. Ah, é para todo tipo de cabelo. Não Não é. é. Não é. Então, assim, se eu não estou pensando nessa experiência, eu não estou pensando de uma maneira inclusiva. Então, é essa pauta que a gente trabalha. E a partir do momento que tem o investimento, é que as ações sejam contínuas. Sim. Que não seja só pontualmente em novembro, que não seja só quando acontece uma data para falar: nós aqui nós combatemos o racismo. Tá levantando Tá? alguma bandeira. Só um postzinho, enfim, porque se a gente não muda a estrutura, vai continuar tudo igual. Então os desafios são mais esses, mas assim, aos poucos a gente está conseguindo fazer com que se mude algumas situações. É isso que eu ia perguntar. Então, você criou o afroturismo, né? No mercado hoteleiro e no turismo. E
para ajudar a representatividade dos negros no meio. Exatamente. A Afroturismo Hub, né, que é a minha startup, ela nasce disso mesmo, assim, porque uns 3 anos antes de eu resolver realmente empreender, tá no mercado, sair do CLT para empreender, que Meu é Deus. aquele momento, né? Que esse é o desafio pessoal, viu, gente? Não vamos falar mais de desafio de gente preta, de gente... O desafio pessoal saiu do CLT. Ai, até me arrepia. Aí, assim, porque já vinham me demandando bastante. Então, eu já vinha nessa questão de ser chamado para palestra, de ser chamado para ação, de ser chamado para fazer para uma consultoria, para alguma coisa. E aí eu pensei comigo, de todas as lideranças que a gente tem no afroturismo, que assim são várias, e ainda bem, e assim, tem gente que começou a trabalhar essa questão do afroturismo há mais de 15 anos atrás. Temos aí Solange Barbosa, da Rota da Liberdade, que é uma das pioneiras há muito tempo atrás. Temos Nilzete Santos na Bahia também, da Afroturismo, da Afrotours também, que trabalha com isso há muito tempo. Então, tem bastante pioneiras aí. Mas do mercado, que é uma pessoa que era do mercado que resolveu entrar para trabalhar o mercado dessa maneira mais estratégica, mais ali de estrutural, enfim, eu fui um dos primeiros. E aí eu fiquei pensando comigo, cara, se eu não fizer isso agora, não vou fazer mais, né? Não vou conseguir mais. E com a visibilidade que eu tenho, a credibilidade que eu tenho dentro do mercado, por ser uma pessoa do mercado, porque falando comigo, quando a gente está falando dessa pauta, é diferente. Total. Não tem como a pessoa, de repente, do turismo que está falando comigo, falar assim, não acontece. Não. São 25 anos que eu atuei dentro do setor. Não tem como o cara falar para mim, eu vivi. Exato. É aquilo que a gente falou já em outras entrevistas. Entrevista não, que eu não gosto de chamar de entrevista. Bate-papo. Bate-papo, né? Bate-papo. Em outros bate-papos, assim, eu só consigo falar de uma coisa com muita certeza aquilo que eu vivi na minha pele. Né? Não dá para você... Você pode até falar assim, eu imagino, eu sei... Mas não é igual. Não é. Né? Quando você estava lá dentro, você ainda está, né? Mas você estava lá dentro enquanto CLT. Então você viveu, caramba. Vivi. Não dá para a pessoa falar, é uma outra ótica. É uma outra ótica. E é por isso que eu acho importante também, quando você vai para os empresários, para as redes de hotéis, para o turismo no geral, restaurantes e tudo mais, é o que você acabou de falar. A credibilidade, a pessoa não tem como ela falar assim, você não sabe o que você está falando. Exatamente. Não é bem assim. Exatamente. Não é dessa maneira que eu enxergo. Né? A gente conversou, no dia que a gente foi tomar um café, a gente conversou muito sobre isso, de viver. Então, se eu vivi, eu não tenho como... Não tem como. Não tem como você falar, como. eu não sei do que eu tô falando. E aí tem muita coisa também que eu trabalho muito uma inclusão que ela tem que ser financeira, social, profissional e completa. Então, não tem dinheiro. Não, tem. Você não quer investir. Uma coisa é você não querer investir, outra coisa é você falar que não tem dinheiro. Tem. Porque, assim, às vezes você vai ter, sei lá, um hotel em que uma noite de hospedagem naquele hotel é, sei lá, R$1.500, R$2.000, uma noite em um apartamento. Mas o custo é altíssimo. Ok que o custo é altíssimo, mas ao mesmo tempo a rentabilidade é igual. Porque aí se ele está falando para mim que não tem, e ele está falando, depois sai uma reportagem lá falando que o hotel dele vive cheio, tem uma ocupação super alta, como é que não tem dinheiro? Tem alguma coisa errada aí, né? A única coisa é que muitas vezes não vai ter dinheiro para a gente. Aí que é um outro problema. Então, eu trabalho muito essa questão da gente trabalhar isso de uma forma muito consciente de que a pauta é importante, investir na pauta é importante. Outra coisa, o recrutamento, o desenvolvimento desse profissional. Se você não tem uma equipe diversa, se você não tem uma mentalidade de diversidade e inclusão, se você não pensa nessa pessoa negra, nesse profissional negro, como alguém que realmente precisa ter um olhar inclusivo, você não vai mudar.
Ah, mas porque eu trato todo mundo igual. Depende. Será que a pessoa, uma mulher negra de tranças, que vai trabalhar no cargo de atendimento, de vendas ou no alto cargo, ela se sente segura hoje para ir participar de um processo seletivo de como ela está? Porque a gente ainda tem no setor muita questão do padrão. Ah, o padrão pré-estabelecido, principalmente para o atendimento, principalmente para alguns cargos, É isso aí. é o cabelo num É isso determinado aí. formato, é estar vestido num determinado É a formato. bolsa da marca Ah, tal, e eu posso exato. falar com propriedade porque eu estou neste lugar hoje. E aí, quando você vai para esse lugar, é muito louco. E aí, gente, rasgando o verbo, eu não sou preta, eu sou negra. Se eu colocar aqui no papel, você vai falar aí do outro lado que não é. É muito difícil Não, isso. Mas a minha mãe era, a minha avó era, não tem que ficar dando explicação para ninguém. Uhum. Mas só de você estar nesse lugar, você já tem que estar, no mínimo, Alinhado. maquiada, com a unha feita, com uma bolsa de marca. E é de verdade, não é? É Uma bolsa verdade. de marca, um sapato que parece. Não pode estar. Não dá. Não Exatamente. combina, Não não é? combina, não dá acesso, né? Não tá no padrão, não dá acesso. Exato. E é impressionante. Se você aí leva para um outro nível. Se você vai falar com um homem, se o cliente é homem, se você tá com uma roupa mais apertada, é capaz do cara te atender. Exato. Se você vai falar com a mulher, você tem que estar tudo isso alinhado. Você tem que saber a marca tal que saiu de perfume tal. É de verdade isso. É verdade. Não é? Porque é como a estrutura é feita. E aí, assim, como é que eu vou falar para um menino negro, para uma menina negra periférica, de repente está estudando, que está ali querendo começar a sua carreira e tal, que o setor é inclusivo, que quando ela vai chegar nesse lugar, ela vai se deparar com tudo isso e não vai se ver. Então, assim, se a gente quer incluir, precisa ter esse olhar do tipo, ó, esse ambiente é para você, Sim. esse lugar é para você. Essa semana foi anteontem. Eu estou fazendo um trabalho muito legal com um hotel sensacional aqui em São Paulo, que a gente está fazendo um trabalho de 6 meses de inclusão e desenvolvimento de carreira e de lideranças negras para esse hotel. Maravilhoso. Um hotel de luxo aqui em São Paulo e tal. E está saindo algumas Depois me reportagens. convida. Eu vou. Deixa eu convido. Tá saindo algumas reportagens, enfim, e tal. E aí uma menina negra me abordou no direct do Instagram, falando assim: Ah, mas eles estão contratando mesmo? Oh, meu Deus. Eles estão mesmo, vai ter mesmo pessoas negras e tal? Eu falei: Não, sim, vai ter. Ah, é porque eu sempre tive o sonho de trabalhar nesse hotel, mas como eu nunca via ninguém negro trabalhando no atendimento, ninguém negro trabalhando na recepção, enfim, ou em vendas e tal, eu sempre achei que esse hotel não era para mim. Aí eu expliquei para ela, eu falei: Não, realmente, assim, infelizmente, a maioria Aham. Não. do setor, há um bom tempo atrás, há um bom tempo não, há um tempo breve, assim, atrás, não era. Uhum. Mas a gente está trabalhando justamente para mudar. Hoje já tem Você está criando espaço para liderança. lideranças É. para pessoas. E aí ela ficou muito contente. Aí ela falou: Poxa, que legal. Então, assim, quero me candidatar. Pô, já tinha um sonho em saber que você está fazendo isso dentro desse hotel, com esse hotel e tal, enfim. Então, a gente começa a criar É. esse Era a acesso. pergunta que eu ia fazer. Quais eram as iniciativas que tá fazendo para promover essa cultura aí para esse povo preto? Né? É isso. Uhum, Né? A resposta tá aí. E aí para ocupar lugares importantes dentro para poder sonhar com isso. Não sentir que a sua pele vai ser empecilho, não sentir que a sua raça vai ser empecilho, nada disso. E, consequentemente, também para a questão do turista negro, do hóspede negro, do cliente negro. Dele se sentir à vontade para ir para um evento, sabendo que ele vai ser bem tratado, dele Sim. ter à vontade para ir para um restaurante, que ele vai ser bem tratado, para ele sentir à vontade de se hospedar no hotel, saber que ele vai ser bem Uhum. tratado, porque essa consciência também vai ser importante. E estimular que essas pessoas negras tenham a liberdade de escolha. Porque muitas vezes os depoimentos que a gente tem, geralmente, mas eu viajar para esse hotel, ficar, né, viajar para esse destino,
não, eu vou passar por muita situação É. de racismo, Já que é um evita, né? fato. Mas você sabe que evita. você falando isso aí, Diga. vamos lá. Você falando isso, a minha irmã mais velha, eles foram viajar. A família da minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos. E aí ela falou, foram a primeira vez pro Rio, os 4. Aí o Rio, né, gente, é a cidade que eu quero morar. Se você que é do Rio tá assistindo, quiser me fazer um convite, né, amor? Nós vamos com o maior prazer. É isso. Família depois pra Bahia, inteira. vai a família inteira. Pode convidar, nós estamos indo. Aí, eles foram pro Rio. Aí o Rio, né, tá uma maravilha, delícia, não sei o quê. Aí eles, ano seguinte, falaram, minha sobrinha, né? Tia Naná, a gente quer ir pra Florianópolis. Falei, não vai, viu? Não vai. Não vai. Só tem... Gente, não tô generalizando. É complicado. Mas a maioria aí eles ficaram meio assim. Porque os 4 são pretos. Exato. E aí é muito complicado, né? Porque aí você dá uma opinião que você acaba falando da maioria e a pessoa deixa de ter um turismo, umas férias muito legal, num lugar sensacional Top que lá. Florianópolis é, né, amor? Nós estivemos lá. E foi muito engraçado quando a gente foi. Nós não tínhamos as meninas. E o Gil era o único preto passeando na cidade. Só que, e aí eu vou falar uma coisa muito, pra mim, muito séria. Eu acho que pelo Gil ser bonito, e é de verdade pra mim, se vocês não acham problema de vocês, mas bonito, ele não só é jogador, mas ele tem um pique de jogador na hora de andar e tudo mais. Foi muito engraçado, porque as pessoas olhavam para ele falando, opa, e aí, beleza? Cumprimentando, nunca viu, mas O cumprimentando. pessoal achava que eu era algum jogador do certeza. Flamengo, porque estava hospedado no hotel, né? Então tava só paz e amor pra comendo todo de mundo. graça. Essa parte não chegou, viu? Não? Não, se Florianópolis, se quiser chamar, porque minha sobrinha foi. Mas isso aconteceu comigo na Argentina. Sério? Uma vez eu estava na Argentina, não estava em Buenos Aires, estava em Rosário. E... Ó, tá vendo, gente? Tava em Buenos Aires, em Rosário. Onde você tá? Na cidade de Tiradentes. Ai, meu Mas já Deus. tive. Inclusive, eu vou voltar lá domingo que vem, que eu volto Sério? ainda lá. Volto ainda lá. Viu, gente? Nossa quebrada. Mas eu tava lá em Rosário e tal, aí eu tava num restaurante lá, o pessoal veio tirar foto achando que eu era jogador de um dos times locais lá e tal. Mas é sobre isso. E aí também faz a gente repensar, como turista negro, as nossas escolhas. Sim. Porque... E é muito doido isso. Eu estava conversando com uma amiga, empresária também do Afroturismo, ela tem uma agência de viagens, a gente estava falando sobre isso. O porquê que a gente, muitas vezes, como negros, não consegue escolher destinos de história negra? Vai sempre para lugares diferentes, né? Não, e a gente, às vezes, escolhe lugares que não tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura e tal. Por que será? Porque, na verdade, às vezes, assim, primeiro que eu acho que tem um trabalho nosso, Tá. que trabalha com o afroturismo em conseguir chegar mais, de uma maneira mais comercial no turista negro e o aliado da causa antirracista também, que é uma coisa que é super importante de falar. Quem é o protagonista do afroturismo é o negro, é o profissional negro, é o turista negro, é a história negra, a cultura negra e tal. Então, para as pessoas já entenderem, Uber, um profissional branco pode fazer um tour de afroturismo? Não deve, é apropriação. Um guia, não tem sentido ter um guia branco de turismo fazendo um tour de afroturismo. A gente trabalha essa inclusão. Então, fazendo um recorte assim. Porém, porque às vezes tem que ficar explicando, porque é muito engraçado algumas coisas, né? Se você vai num restaurante japonês, todos os funcionários são japoneses, o chefe de cozinha é japonês, só tem japonês, ninguém questiona nada. Agora, quando é a gente do afroturismo, que a gente fala que o protagonismo tem que ser negro... É estranho, né? Mas por que só negro pode fazer tudo? É o racismo reverso. Exato. Vamos falar sobre isso, tá, gente? Não existe, tá bom? Por enquanto... Assim como unicórnio, como sereia... Ai, adoro. Não existe a sereia, gente. Não existe. Tá bom.
Mas o afroturismo é para todos. É para todo mundo que quiser ir e praticar. E aí a gente precisa ter... Porque, assim, esse desejo, muitas vezes, vai vir o quê? Da propaganda. Aham. Vai vir de ouvir falar, vai vir daquele status do consumo, enfim. E aí essas escolhas que a gente precisa entender, porque é justamente um destino que a incidência maior de casos de racismo, Sim. as pessoas negras têm vontade de ir para lá, Uhum. e às vezes um destino como Salvador, Sim. em que assim, você desceu no aeroporto, A baiana que vai te receber. É não, tudo. É tudo. toda Todo cultura, mundo, você né? se vê ali Isso. como negro, e na cidade como um todo, as pessoas não querem ir. Às vezes a pessoa vai para um parque de diversões, vai para um roteiro, muitas vezes, que é ligado a outras culturas, mas não escolhe ir visitar um quilombo, por exemplo, Uhum. que é ligado à cultura. Aí, Uber, mas as pessoas negras têm que fazer só afroturismo? Não. Claro que não, gente. Mas a questão das escolhas. É igual, por exemplo, eu falo muito da questão de restaurante, né? Aqui em São Paulo temos muitos restaurantes e tal, enfim. Aí, muitas vezes, a pessoa negra que, sei lá, conseguiu ascender um pouco socialmente, conseguiu ter um pouco mais de dinheiro e tal, ela quer ir num restaurante que aí eu entendo o desejo. A única coisa que eu questiono esse desejo é quer ir num restaurante que não vai ter nada a ver com ela. Um restaurante que nunca se esforçou para recebê-la bem. É aquele restaurante, muitas vezes, que ela vai chegar como pessoa negra, já, tipo, olhando para um lado, já, tipo, aquela coisa que não vai se sentir totalmente confortável, enfim. Será que é um pouco por conta do status? Total, mas é o desejo de consumo. Eu... Só que, ao mesmo tempo, por que ela não consegue escolher um restaurante que é de um chefe de cozinha negro, que tem uma história ali que é conectada com ela através daquela comida, enfim. Mas você quer dizer então que a pessoa não deve ir? Pode. Mas assim, como é que a gente está trabalhando esse consumo? Porque muitas vezes você vai num lugar que nunca te investiu para você ser bem tratado e vai dar dinheiro para aquele lugar só para falar que consegue ir ali, consegue estar ali. Aí Pra fazer descer goela abaixo. eu tô aqui, eu quero provar que eu tô aqui e tal. Eu só não considero esse tipo de consumo, com todo respeito à escolha de cada um, inteligente. Isso, eu ia falar isso agora. Que quando a gente fala, eu acredito muito assim, ó. Eu tive diversas vezes, muitas vezes, enquanto eu estava como gestora na empresa, a gente tinha muito convite, muitos convites. E convites que eu poderia levar o Gil. Aí eu, amor, vai ter um jantar não sei aonde, tipo num lugar desse. Vai ter um jantar assim, o Gil falou, não vou. Não, vai você. Não vou. E eu, no início, eu achava que era só por causa de timidez, sabe? É porque é tímido e tal. Em um ele foi, e por mais que eu não queira, eu boto o pé nos lugares com ou sem o Gil. Eu vejo se tem gente preta ou não. Sim, normal. Porque eu consigo me enxergar o meu marido, enxergar as minhas filhas naquele lugar. Então eu preciso, que é uma coisa que a gente falou aqui, quando veio a Nathalie, o Rafa e o Gui, eu quero que as minhas filhas, quando as minhas filhas tiverem a idade deles, que é 30 anos, nem é tão diferente de mim, mas que seja normal elas entrarem nos lugares. Nesses lugares que as pessoas querem fazer descer goela abaixo. Sim. Entendeu? Eu acho que é aí que muda o negócio. Quando essas pessoas estiverem preparadas para receber esse povo, né, preto e negro, aí sim, aí vamos lá gastar o dinheiro. Exato. Aí vamos lá, porque aí tá de igual para igual. Exatamente. Aí tá todo mundo falando a mesma língua. Exatamente. Então vamos embora. Aí eu vou gastar o dinheiro no restaurante do preto, do branco, papapá. Mas quando tiver de igual. Exatamente. Quando tiver realmente sendo convidativo. É essa que é a diferença. Então, é o que você acabou de falar. Não é que não pode. Eu posso. Mas eu tô fazendo... Por que eu tô fazendo? Exatamente. Né? É bem o caso da inteligência mesmo. Porque é igual a questão do consumo em lojas, do varejo e tal. Aí a gente sabe que determinada loja tem recorrência de caso acontecendo, tal. Mas ainda assim,
nós vamos ter pessoas indo lá nessa loja, Procurando, né? procurando e comprando. A gente sabe que muitas vezes ambientes de luxo, lugares de luxo, infelizmente, se a gente for falar uma realidade mesmo específica, se não entrar no estereótipo do artista Sim. ou do esportista, Sim. que aí às vezes, sei lá, eu e você vamos entrar numa loja de luxo, de repente uma mulher fala, pode ser artista ou esportista. É. Mas dependendo de como for, já vai falar, opa, não. É. Aí já... E aí, assim, o porquê que eu vou lá gastar esse meu dinheiro? Então, quando a gente volta a falar do turismo, eu acho que é muito disso também. Uhum. A gente trabalhar dessa forma, dessas escolhas, para chegar nas pessoas negras e começarem a consumir mais o afroturismo, que foi feito para eles, que foi feito para a gente se sentir bem, se sentir acolhido e tal. A ida a um restaurante africano ou de comida afrodiaspórica é algo assim que você vai comer ali de uma comida que vai te lembrar a comida de vó, de mãe, que você vai se conectar com aquilo que está feito, você vai se ver no chefe de cozinha, você vai se ver no ambiente, a se sentir confortável. E hoje a gente não tem nem a desculpa de falar, ah, não, mas não tem restaurante negro ou de gastronomia afrodiaspórica de alto luxo. Tem, não. Hoje tem para todos os gostos. Sim. Tem desde de restaurantes de alta gastronomia extremamente recomendados até restaurantes mais acessíveis e tal, que você vai ter uma ótima experiência. Então, é a gente pensar o turismo dessa forma, é pensar o turismo de uma maneira em que a gente consiga pensar nele de que seja acolhedor, né? Seja inclusivo. E aí, quando a gente quer trabalhar com hotéis, quer trabalhar com companhias aéreas, é ter todo esse ciclo sendo feito de uma maneira tranquila, de ter mais comissários de bordo negro, pilotos ou pilotas negras, de ter, assim, nos hotéis, quando você chegar na recepção, você encontrar também pessoas negras no atendimento. Sim. Aí as pessoas vão virar e falar, estão ouvindo esse podcast, e falar, por que você está batendo tanto no atendimento? Porque atendimento é acolhimento. Ah, eu concordo. Quando você chega num lugar, se tiver uma pessoa no atendimento, seja homem ou mulher, negro, e uma pessoa branca, automaticamente você já vai querer ir para a pessoa negra que te atenda, que te receba. É conforto. Se você chega num restaurante, tem um garçom negro, uma hostess negra ali, uma maître negro e tal, já vai sentir um pouco mais acolhido, sabe? De poder chegar, de conversar, de falar, porque é aquela coisa do acolhimento. Agora, quando você chega num ambiente em que você não vê ninguém parecido com você, você se sente Fica com certo receio, né? Exato. Posso expor uma coisa claro. sua? A minha. Claro que é sua. A minha eu não exponho jamais. O máximo que eu exponho aqui é o meu amor por você, sim ou não? Sim. É o máximo. Alô, pessoal do corte, dependendo, né, agora. Escuta. Você está falando que onde a gente chega, a gente gosta de acolhimento. No dia que a gente foi tomar o café, que a gente estava falando da vida e das coisas, foi muito doido, que aí o Uber me falou assim, ele contando como que ele montou o afroturismo, como que estava indo e tal, ele me falou assim, eu gostava muito de ir lá onde eu trabalho, porque eu não sei, mas eu gostava de você, eu gostava de ver você lá, eu gostava, não, eu vou lá porque ele falou, eu não entendia ainda. Exatamente. E isso é um passado muito próximo, tá, gente? Exatamente. 20 anos não é muito tempo. Não é muito tempo. E ele falava, eu gostava, mas eu não entendia. E eu gostava de ir lá, vou lá ver a Naná, me sentia confortável. E aí a pessoa que deve estar do outro lado falou assim, mas porque ela é simpática. Sou muito simpática, eu não sou pouco, não. Não sou? Exatamente. Eu não sou simpática só aqui, eu sou simpática em qualquer lugar, Exatamente. né, amor? É. A mesma medida que eu sou brava. Sim ou não? Muito bravo. Depois desse sim ou não. A cara. Que intimada, né? Fica quieta. Mas ele falava isso, eu gostava e não entendia. E aí, quando veio a Josi, eu tive a certeza. A Josi, gente, é uma das minhas amigas, que nós somos padrinhos de casamento deles, da Josi e do Éder. A Josi é preta também. E ele falando que aí que gostava mesmo. Exato. Porque ele tava... E ele não tinha essa consciência ainda, não é? Não, você se torna negro, né? Porque, assim, tem uma outra coisa que é muito doido, porque
quando a gente começa a trabalhar, a ascender, enfim, e principalmente aquela época, 20 e poucos anos atrás, enfim, que essa pauta nem Nem tava. tava. Assim, eu nem sabia que eu era uma das poucas pessoas negras do turismo, trabalhando em vendas da multinacional que eu trabalhava, uma das principais redes hoteleiras Uhum. do mundo, atuando em São Paulo, era um dos poucos negros. Então, assim, você começa a se perceber muito tempo depois. Óbvio que, assim, quando eu cheguei lá e a pessoa com quem eu vou negociar, que eu vou ter a parceria comercial, que a gente vai conversar, é negra, pô, é um outro lugar. É. Porque o lugar da conversa, da fala, da semelhança, do acolhimento é outro, entendeu? É muito louco, assim, porque, sei lá, quando você vai estar numa recepção de um hotel, você vai viajar e teu shampoo é confiscado, Uhum. entendeu? Como pessoa negra, principalmente mulher e tal, enfim. Se você tem uma recepcionista branca lá, e com todo respeito, pode ter toda a informação e tal, mas vai ser diferente Uhum. você chegar perto e falar: onde é que eu posso comprar um shampoo para meu cabelo afro? Ela não. E você vai chegar lá. Outra coisa importantíssima: se você tem recepcionistas negros, que não automaticamente é isso, enfim, mas se você é praticante de religião afro, e você vai chegar para fazer essa pergunta, você vai se sentir muito mais confortável do que ter só pessoas brancas dentro de uma recepção. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, as religiões afro, elas ainda sofrem, de matriz africana, ainda sofrem um preconceito. Sabe, assim... Deus me livre uma mulher chegar lá com um turbante na cabeça. Exato. Ou chegar, de repente, na recepção e falar assim, onde é que tem um terreiro aqui? Deus, gente. Que é Enfim. diferente, assim, se a pessoa virar e perguntar, onde é que tem uma igreja? Onde é que tem uma igreja evangélica? Onde é que tem um templo budista? Onde é que tem um lugar espírita? Vai ser uma pergunta Soa normal. leve, né? Normal. Bem leve. Agora, se perguntar de religião de matriz africana, nossa, mas... Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito essa estrutura. E vale dizer, que eu gosto de falar também, que isso não está ligado à religião. Não. É a informação. E o que eu gosto muito de dizer é o respeito ao santo do outro. Exato. Né? Eu não. Essa frase é da minha sobrinha. Ela fala, tia, e nós somos evangélicos. Uhum. E quando ela fala para mim, tia, se você respeitar o santo do outro, você não tem que provar nada para ninguém. Exatamente. Não precisa falar nada para ninguém. Isso é uma verdade que deveria acontecer na cabeça de qualquer ser humano Exatamente. normal. Exatamente. É o santo do outro, acabou. O respeito começou aí, o resto você não tem que discutir, você não tem que questionar. É o que o outro acredita, cara. Respeita o outro. E aí, quando a gente está falando do hotel, né, vamos para a hotelaria especificamente. A palavra hospitalidade significa bem receber. Então, bem receber é você receber bem Sim. a todos que estão ali. Então, você tem que se preparar para receber as mais diversas tipos de pessoa, com todas as suas pluralidades, com todas as suas características. Então, tem que ter esse preparo. O hotel, ele já significa uma segunda casa. Então, ele é um lugar que você deixa o seu espaço de segurança, o seu lugar habitual, onde você está, para você ficar durante um tempo naquele local. Então, ali você já quer ser acolhido dentro de uma hospedagem, desse conceito de estar ali. Então, se esse lugar ele não é acolhedor, ele se torna para quem está ali algo... Eu não quero falar a palavra tortura, mas assim... Mais difícil, né? É algo incômodo. Desconfortável. Incômodo, porque você não se sente bem dentro desse contexto. Então, a gente tem que trabalhar isso porque, assim, eu acho que o afroturismo, se me perguntassem, se eu tiver uma pergunta, assim, vocês tiverem, o que significa para você o afroturismo? Talvez essa pergunta estava aqui. Em uma palavra. Significa para mim liberdade. Porque ele proporciona liberdade para as pessoas negras optarem ou não em fazer turismo, optarem ou não em viajar,
optarem ou não em estar em tal destino, enfim, proporciona liberdade. E aí, quando a gente está falando de uma maioria de uma população, Sim. hoje ela é privada dessa liberdade. Muitas vezes a pessoa só vai para o litoral aqui para Santos ou para Praia Grande para pessoa negra, que às vezes tem condição de viajar de avião, tem condição de ir para uma viagem melhor, fazer uma viagem para um destino melhor, ela não faz porque ela não quer passar por uma situação de racismo. É. Muitas vezes, pais negros que têm crianças negras, enfim, ali e tal, muitas vezes não vão para um resort, muitas vezes não vão para um hotel desses de lazer, muitas vezes vai, porque muitas vezes, infelizmente, isso é fato dos meus estudos, das minhas análises, de relatos que eu recebo, uma criança negra correndo no lobby é perigoso. Porque dependendo dessa criança, como essa criança negra vai estar correndo, que vai estar numa piscina, que vai estar ali com uma sunga, com um short, alguma coisa assim, ela pode ser confundida com uma criança de rua que tá pedindo. Então, como é que esse pai ele vai ficar tranquilo em falar assim, eu vou para esse lugar? Não tem como, né? Então, assim, é isso. O afroturismo que a gente trabalha, que eu trabalho, enfim, é para proporcionar essa liberdade, para as pessoas olharem, pessoas negras olharem e falarem assim, cara, quero simplesmente só poder viajar, só desfrutar da experiência turística, só viver, sem medo de nenhum tipo de preconceito. Tá vendo? Meu Deus, eu todo episódio, se eu puder chorar, eu choro. Olha, eu tenho, e eu vou falar isso em todos os episódios, eu tenho muito privilégio. Temos. Muito, muito, muito. E eu tenho o privilégio de eu ter pessoas do seu nível. Obrigado. Idem. Mesmo, né, amor? Sim, de pessoas de um coração gigante, né? E de uma história... Uma história top. A gente, Vozes do Bem, Cambalhota do Bem, Legal. só tem a agradecer pela oportunidade de você estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento na área do turismo, né? Sim, né, sim. E eu acho que tem uma coisa boa, assim, que eu sou muito focado, né, aproveitando essa questão das vozes do bem, Isso. em que a gente consiga fazer um afroturismo acessível, um afroturismo para todos. E aí, quando eu estou falando desse afroturismo, por exemplo, hoje a gente tem esse transporte gratuito aos domingos aqui em São Paulo. Uhum. E muitas vezes, para um menino de Cidade Tiradentes, para uma menina do Grajaú, enfim, dessas periferias que a gente tem na cidade, ir para o centro já é um turismo. Sim. Ir para o centro para um festival gratuito ligado à cultura negra já é um turismo. Então, eu também trabalho muito nessa vertente da gente conseguir proporcionar essa liberdade também para os nossos, assim. Sim. De conseguir ter atividades ligadas ao turismo, porque muitas vezes as pessoas acham que o turismo é só viajar, é só estar indo para um outro lugar. Não. Você participar de ir à exposição de arte, você ir a festivais, você às vezes se deslocar para um outro lugar só para ter essa opção, é turismo também. E aí a gente também trabalha muito para isso, porque as pessoas negras das mais diversas classes possam desfrutar também dessas oportunidades, porque hoje a gente tem muito acesso ao turismo, principalmente aqui em São Paulo, a essas atividades gratuitamente, e muitas vezes os nossos não desfrutam por isso. Então, já vamos pegar esse gancho aí, vamos aproveitar, e aí eu quero que você me fale da sua rede social, onde é que o pessoal pode encontrar para tirar dúvidas, Legal. Já que a gente está falando aí dessa inclusão, desde o menino da periferia até um profissional, até um CEO negro que deve ter um monte, só que deve estar escondido em algum lugar, e isso me assusta, porque tem um monte de gente precisando trabalhar, e aí esse cara às vezes não tem acesso a essa informação, e esse CEO deve estar pensando, puxa, mas eu queria um assistente negro, eu queria não sei o quê, e ele não saber onde arrumar, e aí de repente você é a ponte. Exato. Eu queria então que você dissesse um pouquinho aí
Como que acha? Nas minhas redes sociais, assim, o LinkedIn é onde eu sou mais forte, é Uber Clemente, né? Digitou lá o perfil, já vai aparecer. Eu ia HUBBER. soletrar agora. A gente vai escrever na legenda. Porque se Vambora. coloca... Não vão seguir o aplicativo achando que sou eu, Não é aplicativo, hein? Por favor. É Uber. Apesar do Uber Black ser o melhor, né? Eu não tenho dúvida. Não vão seguir lá o aplicativo, mas é Uber Clemente no LinkedIn. No LinkedIn também já tem a página da minha startup, que é a Afroturismo Hub, que ali dá para ver todos os trabalhos que a gente tem realizado, o que a gente faz, enfim, também para me contatar. Instagram é o @UberClemente, todo mundo junto. E no Facebook também, o Uber Clemente está lá. Em todas essas redes ali eu tô acessível, mandando direct, mandando mensagem privada, eu super respondo. E à disposição aí pra gente, Meu Deus. cada vez mais ter vozes do bem aí, É né? isso. Eu acho que eu poderia colocar Vozes do Bem Black. Não. Não ia ficar bom, não. Tem muitas vozes do bem também que não são Não, eu black. sei, mas eu gosto do Black, né? Ó, vamos pro final? Vamos. Que o final é mais legal. Eu queria que você... sempre é mais legal o final. Lógico que é. Entendi. É mais emocionante. Calma, eu não vou te expor. Eu não tô preocupado Tá com com medo? isso. Não tô. A gente sempre faz uma pergunta para os convidados. E aí, eu sempre falo assim, que eu nem gosto de fazer essa pergunta mais pro final, porque a história que a pessoa conta é tão pesada, é tão completa, é tão inteira, que para mim responde a pergunta. Mas aí eu pergunto, sabe por quê? Porque todo mundo consegue responder quase a mesma coisa. Sim. E aí eu falei pro Gil que a ideia é, quando acabar esses episódios, a ideia é fazer vários cortes de todo mundo falando a mesma coisa. Pode ser. Porque a ideologia é quase que a mesma, né? É Sim, isso. sim. É muito louco. Então eu queria que você falasse o que você faz para mudar o seu mundo. Uhum. Cara, eu acho que eu até vim com essa camiseta. De propósito. Eu não falei que ia fazer De essa pergunta. propósito, tá? Deixa eu até... Deixa eu ler. De quantas pessoas negras você comprou hoje? Tá? Que é da Mais Afro, né? E da Chante, @Chante, que é são iniciativas assim focadas nisso. Eu acho que é isso. Pensar assim do quanto que talvez em ter esse apoio financeiro mesmo, de pensar esse consumo, de pensar dessa forma, eu posso fazer isso para mudar o mundo. Porque eu acho que quando eu apoio uma iniciativa como a de vocês, quando eu vou lá e tento ajudar as pessoas a ascender socialmente, a ter um trabalho que seja de inclusão, enfim, de fazer essa mudança, ou quando a gente fala sobre, que eu acho que também é muito importante. Acho que o Vozes do Bem é um nome muito, muito bom. Porque muitas vezes só o fato de a gente estar falando, a gente está inspirando outras pessoas Sim. a ouvir a nossa história, a saber que muitas vezes elas não estão sozinhas dentro de um contexto, enfim. Então, eu acho que só o fato de a gente conseguir falar, apoiar e ter ações efetivas, a gente faz o mundo ser melhor. Ainda que pode parecer pouquinho, que isso que é muito importante. Muitas vezes a gente está se deparando com tanto problema, tanta coisa que acontece, tanta... né? A gente, assim, é uma enxurrada de situações que muitas vezes são desanimadoras. Teve uma essa semana que eu acho que foi tão, assim, cruel com a questão da filha da Isa, né, da cantora, Tá. que você olha e você fala, cara, tá tudo errado, né? Tá. Tá tudo errado, a galera tá maluca, a galera tá, tipo, questionando a palma da mão de uma recém-nascida e indo para um contexto maluco, de uns debates doidos, de uns ataques malucos. Aí você vira e fala assim, não, desanima. Mas, ao mesmo tempo, a sua voz, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, também vai estar ajudando. Sim. E pode parecer mínimo, mas se a gente consegue, através da nossa fala, nosso depoimento, nosso exemplo, a nossa atitude, ajudar com que uma pessoa mude, Nossa. com que uma pessoa seja diferente, que uma pessoa se inspire para ser diferente, já estão mudando o mundo para melhor. Não falei que era a mesma coisa. Muito bom. Quando eu falo, é porque eu falo. Exato. Mas é porque a gente só convida gente extraordinária, né, meu bem? Isso aí. Sim. Só gente top.
E de novo o nome foi falado. Eu vou ter que falar aqui, de novo. Foi É. a Nawali e o Rafa que escolheram o nome. Que legal. Tinham 3 nomes para o podcast. Podcamba e CambaCast, que é de cambalhota, que é o nome da associação. E o Vozes do Bem, quando o Bruno mandou, que é a pessoa que fez o brand, a gente é muito chique, gente, a gente tem Aí, ó. Sobre. que fez o nosso brand, ele mandou, ele falou, ó, só vou dar mais uma terceira opção. E eu mandei para os meninos escolherem. Eu falei, eu não vou escolher, porque eu sou assim, se você falar Black Vozes, eu vou falar, ai, amei. Se o Gil falar Podcamba, eu vou falar, nossa, também é bom. Eu fico muito na dúvida. Falei, eu não vou escolher. Mandei para os meninos fez a escolha e ninguém votou no Vozes do Bem. Quando eu mandei para a Nawali e para a Nathalie, elas falaram, a Nathalie não votou no Vozes do Bem, a Nawali falou, não, tem que ser Vozes do Bem, tia. Vozes do Bem é demais. Cabe em tudo. E se você parar para pensar, cabe mesmo. Aí tem o Rafa, que também veio aqui com a Nathalie e com o Gui, e a gente tem uma proximidade absurda, assim, é um professor de história, que eu Legal. respeito o animal, fofo. E a gente estava no churrasco lá na minha prima, eu falei para ele, eu mostrei, ele falou, não, é Voz do Bem. Voz do Bem. Aí eu falei, sabe que as pessoas que deram opinião faz total sentido? Porque é gente que a gente respeita demais, Sim, né? muito. Eu chamo eles de crianças, gente, porque eles são crianças para mim. Mas é gente que a gente respeita muito, que tem uma consciência racial, animal, mas que tem um respeito Sim, pelo contexto geral da humanidade. sim. Eu não vou falar só de gente preta, não, porque os caras têm um respeito pela humanidade que é incrível. Então, eu acho que cabe muito o nome, assim. Sim. Só que quando eu trago pessoas... quando a gente traz pessoas igual você, eu tenho mais certeza ainda do meu nome, né, amor? Ah, Sim, e a ideia do Vozes do Bem é dar vozes para aqueles que em algum lugar tá escondido, né? Isso. Às vezes tem o seu projeto social lá sim. e a pessoa não sabe o que ele faz na comunidade, na quebrada dele. Então a ideia é dar voz para todo mundo. E ocupar é importante, né? Ocupar esses espaços é importante, porque eu vejo muitas vezes a gente reclamando, a galera reclamando, mas o cara tal tá lá com uma audiência enorme, o fulano que só faz coisas ruins também tá e tal, enfim, mas ele tá ocupando aquele espaço. Sim. Ele tá ali, sabe, fazendo algo, enfim, e tal. E acho que é isso, a gente tá nesses lugares, é ocupar esses lugares, é falar. É justamente assim, às vezes você tá fazendo uma ação social, tem um baita projeto, enfim, mas se você não vir falar, ninguém vai ter conhecimento disso. Exatamente. E essa E é a muitas ideia, viu, vezes, Uber? e muitas vezes a pessoa que tá precisando saber que você existe tá ali do seu lado. Uhum. Só que às vezes você não vai alcançar. É isso aí. E aí, assim, é isso. Então, ocupar as redes, ocupar os lugares é super importante, porque a nossa voz chegando nessas pessoas vai ajudar muito a mudar, né, as coisas. Isso, né, meu povo? Ai, chegamos onde a gente tá. A gente chegou aqui, ó. Ó que mesa bonita. Filma a mesa. Eu gosto da mesa. É porque não dá pra filmar os outros meninos, que só tem gente preta lá do outro lado. Uber, quero te agradecer muito por você ter vindo, se disponibilizado. Eu tô muito feliz de você ter vindo, ter participado. A gente só tem gente extraordinária. Só gente extraordinária com ideias, né? Histórias maravilhosas que estão só enriquecendo Vozes do Bem. Cara, para mim foi um prazer enorme estar aqui. Me senti muito bem acolhido. É um papo que se deixar o dia todo. É isso. E o Vozes do Bem é muito necessário aí pra gente. Então, foi um prazer enorme. Que E bom. volto quantas vezes vocês me chamarem. Vamos chamar mais. Fechou. A gente, com toda humildade, queremos te entregar um presentinho. Opa, aí sim, hein? É um copo com uma caixinha acoplada. Por quê? A gente quer ver você ouvindo Vozes do Bem e tomando o quê? Pode ser o que você Água. quiser. Água. E Ah, água para água. se hidratar. Água Né, com, amor? É isso aí. água com outros aditivos, né? Pra Obrigado, te deixar obrigado. hidratado, tá bom? Para você Obrigado. lembrar da gente sempre. Amei. Tá bom? Amei. Venha mais vezes, vai ser muito bom. Pode deixar. Bem Obrigada. sim. Pessoal, obrigada. Lembre de doar, lembre de entrar na nossa rede social, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, lembre de doar para o Cambalhota do Bem. Vai ser muito bom, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.